passado, nós aprendemos o que significa a morte. Nós vemos que a palavra de Deus nos apresenta dois tipos de morte: a morte física e a morte eterna. Aprendemos também no vídeo anterior como surge a alma humana e se é possível ou não haver o processo da reencarnação e também o regresso a outras vidas. E hoje nós vamos falar sobre o que é o inferno. Quem são as pessoas que de fato vão para o inferno? O inferno é eterno? Nós aprenderemos também o que significa o céu e se de fato todos nós iremos morar no céu. Isso tudo para que nós possamos entender o que significa realmente as experiências quase-morte que as pessoas relatam quando retornam à vida. Será que de fato essas experiências provêm de Deus? Ou elas realmente são fruto da imaginação dessas pessoas? Venha conosco em mais um vídeo aqui no canal Falando de Deus e que o Espírito do Eterno possa falar também hoje no seu coração em mais um estudo aqui nesse canal. Que a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar entrando agora na sua casa e abençoando não somente a você, mas a toda a sua família e amigos. Eu fico muito feliz de podermos estar aqui mais uma vez para falarmos mais uma vez de Deus, sobre as coisas de Deus, certo? E antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero dizer para vocês que é uma experiência única que eu tenho tido em aprender sobre essas experiências quase-morte, aprender sobre a morte, aprender sobre a vida eterna. E eu tenho tido muitas experiências com Deus e eu fico muito feliz em poder estar compartilhando com vocês. Inclusive, para quem me conhece, sabe que eu pouquíssimas vezes entrei, né? Eu acho que só umas 2 vezes, e olha lá, essa foi o máximo. Eu devo ter ficado no máximo uns 15 minutos dentro de um cemitério. E esses dias eu passei, porque aqui é totalmente diferente, né, dos cemitérios que existem no Brasil, por conta que não tem cultos nesses locais, né, e quem fizer isso aqui leva uma multa. O que acontece? Eu senti uma paz, eu senti uma coisa muito diferente enquanto eu estava visitando algumas partes desse local. E inclusive foi justamente na parte que algumas pessoas me fizeram a pergunta sobre as crianças, né? O que acontece com as crianças? E nós vamos falar também nisso, não nesse vídeo, porque vai ficar muito longo, já estou avisando, mas no próximo vídeo nós iremos falar em relação às crianças, o que acontece com as crianças que foram abortadas, ou com as crianças que morreram muito cedo. E como eu gostei dessa experiência, é até estranho falar isso, né, de caminhar por esse local. Eu senti uma paz, eu consegui até sentir a presença de Deus ali, porque teve alguns momentos que eu questionei a Deus algumas coisas. E talvez eu faça alguns vídeos ali dentro, eu vou ver se é ou não permitido. Mas enfim, só para dizer a vocês que
a experiência que nós estamos tendo aqui em produzir esses vídeos, ela realmente tem vindo de Deus. Eu fico muito feliz de estar podendo repartir isso com vocês. Uma outra coisa que eu quero rapidamente falar com vocês é que algumas pessoas, elas se importam, né, de eu estar me comunicando corretamente, falando o português certo. Mas, queridos, para quem morou há muito tempo fora do Brasil, ou para quem mora aqui fora, sabe que a gente, com o passar do tempo, a gente começa a perder o português, a esquecer muita coisa, a ficar na dúvida de como se fala. Mas eu quero que vocês se preocupem em apenas entender a mensagem. A mensagem está conseguindo chegar até vocês? Vocês estão entendendo, independente de eu estar falando certo ou errado o português? Estão conseguindo me entender? É isso que importa, tá bom? Então, não se preocupe em querer me corrigir, porque não vai dar certo. Infelizmente, eu reconheço que eu estou falando muito errado, mas a minha preocupação é levar a mensagem do papai para todos vocês. Hoje o vídeo vai ser muito, muito interessante. Eu já quero avisar vocês que muitos de vocês vão levar um susto com as coisas que eu irei trazer aqui. Eu quero, de antemão, alertar para as pessoas que não são cristãs, mas que chegaram nesse vídeo aqui por curiosidade, que eu vou falar muito mais no vídeo de hoje. O linguajar vai ser muito mais voltado aos cristãos. Por quê? Por conta justamente do que eu mencionei no estudo anterior, que muitos crentes estão caminhando para o espiritismo. Então nós hoje aqui vamos desmistificar essa história. E quando eu falo que será falado mais para os cristãos, é porque nós vamos trazer mensagens que muitos cristãos já entendem. Então eu não vou precisar ficar destrinchando coisa por coisa, porque só eu dizer, muitos deles já vão se lembrar, ok? Mas nem por isso eu vou deixar de falar pausadamente, explicar alguns detalhes, para que você que não entende a palavra de Deus possa entender. Também quero dizer para vocês que antes de você julgar qualquer coisa que vai ser dita aqui, eu peço que você agarre a sua Bíblia, ore a Deus, questione a Deus e depois você de fato analise e veja se realmente essas mensagens são ou não provenientes de Deus. Vamos parar então de falar e vamos começar hoje no segundo passo para que nós possamos entender lá na frente se as EQMs que estão sendo apresentadas hoje no YouTube e em vários canais, se elas realmente são provenientes de Deus. E eu quero que você mesmo, a partir do momento que você abrir um desses vídeos, você comece a identificar através da palavra de Deus se realmente elas são ou não dignas de aceitação, ok? Pega a sua Bíblia e vamos começar agora esse estudo. Antes de nós dizermos se todas as experiências quase morte elas são ou não de Deus ou são satânicas, nós precisamos analisar passo a passo cada detalhe do que acontece com o ser humano após ele sair desse corpo, após ele sair dessa terra. E só através da luz que existe na palavra de Deus é que nós vamos poder dizer se essas experiências que estão sendo apresentadas são de Deus ou se elas realmente são frutos do mal. No vídeo anterior, recapitulando, nós aprendemos que a junção do pó, que é o corpo humano, com fôlego de vida vindo da parte de Deus, no final vai produzir o que é a alma vivente. Quem não assistiu esse vídeo, eu solicito que você, antes de dar continuidade ao vídeo de hoje, você dê um pulinho lá, porque senão você não vai entender o que nós vamos falar aqui. E eu não vou poder ficar repetindo tudo o que eu falei no vídeo anterior, porque senão vai perder o sentido, ok? Então a gente viu que a alma humana, ela só surge quando a união do corpo com o Espírito de Deus, que é o fôlego de vida, que ele empresta a cada ser humano, independente desse ser humano crer ou não nele, ok? Vimos que quando a pessoa morre, ela vai para o local de destino que ela escolheu quando ela esteve aqui em vida. Então, todos os seres humanos, enquanto eles estão nesse plano terreno, ele vai escolher, através do livre-arbítrio que Deus deu, o destino final dele, que nós chamamos de eternidade. Então, quando ele fecha os olhos aqui, ele vai imediatamente para este lugar
e que hoje nós vamos descrever um pouquinho mais. Várias religiões classificam os locais que nós aprendemos na palavra de Deus como céu e inferno totalmente diferentes. Por exemplo, no caso do espiritismo, principalmente o espiritismo voltado a Allan Kardec, eles chamam o que a Bíblia diz de inferno, eles classificam como umbral. Só que a Bíblia diz que uma vez uma pessoa entrou no inferno, ela não sai mais de lá. Já na parte espírita, uma pessoa entrou no umbral, ela pode sair e conseguir alcançar outro patamar mais elevado, como em algumas religiões diz que é o purgatório. É mais ou menos esse meio termo, porque o purgatório a pessoa entra e pode sair. Mas a Bíblia só tem 2 estágios. A Bíblia só tem o céu e a Bíblia tem o inferno. Não existe estágio intermediário. Então, na Bíblia não existe o umbral e nem tampouco o purgatório. Uma pessoa, pela palavra de Deus, assim como Jesus Cristo narrou aquela história entre Lázaro e o rico, Jesus só deu 2 localizações. Céu, denominado ali, classificado como seio de Abraão, e o inferno, onde estava aquele homem ali, o rico. Então, o que a Bíblia chama de inferno, o Espiritismo chama de umbral. E o que a Bíblia classifica como céu, o Espiritismo, ele classifica como colônia dos espíritos. Mas observe que, independente da classificação dos espíritas em relação a isso, até a colocação que eles fazem não faz nenhum sentido com a palavra de Deus. Porque tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno já tem o seu destino selado porque ele escolheu em vida, ok? Mas vamos conversar aqui. O céu e o inferno realmente existem? Será que não é uma metáfora? Será que não é uma figura de linguagem? Será que as pessoas apenas falam céu para denominar que quando uma pessoa boa morre, ela de fato vai para um lugar bom? E uma pessoa ruim, quando ela morre, ela vai para um lugar ruim? Então eles acabam dizendo que é céu o lugar bom e inferno o lugar ruim? Será que realmente esses locais existem? Nós vamos aprender hoje passo a passo e a identificar esses locais para que quando você assistir uma explanação sobre experiência quase-morte, você identificar e ver se essa pessoa realmente está falando daquele local que é relatado na palavra de Deus. Então vamos começar pelo ruim. Vamos começar agora pelo inferno. Como é o inferno e quem de fato vai morar no inferno? Ao contrário do que muitas pessoas falam, narram sobre o inferno, que o inferno é o reino de Satanás, é o reino do chifrudo, quero te dar uma informação. Você sabia que o inferno não é o reino de Satanás? Que ele não comanda ali? Vou te dar uma informação muito mais preciosa. Você sabia que quem criou o inferno foi o próprio Deus para colocar nele os espíritos ruins, e Deus construiu o inferno como um local de punição temporária para esses espíritos ruins e também para as pessoas que são servidoras, servas de Satanás. Vou falar uma outra coisa. Satanás, ele não mora no inferno, mas ele deseja levar, se possível, toda a raça humana para lá. Satanás, ele corre do inferno. Ele tem horror só de ouvir falar. É por isso que quando Jesus estava passando por uma cidade, aqueles demônios falaram assim: por acaso já vieste antes do tempo nos castigar? Porque os demônios, eles não querem que Jesus os repreenda e o lance no inferno. Mas ele faz de tudo para que eu e você vá para esse lugar. Porque ele sabe que uma vez nós entrando ali, a gente não sai mais. Então, aonde a gente pode ver que realmente o inferno foi um local criado por Deus e que Satanás não manda lá? E
foge de todas as maneiras para nem sequer passar perto de lá. Diz assim a palavra de Deus: pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Você viu? Deus criou o inferno para aprisionar anjos caídos até o dia do julgamento. Então, se Deus construiu o inferno para aprisionar certos demônios, tu acha que se esse é o lugar de punição que Deus criou para os demônios, Satanás vai estar lá de boa, governando, o trono dele vai estar ali? Vamos aqui esclarecer que dia é esse que ocorrerá o julgamento desses espíritos imundos que estão ali presos no inferno. Olha o que diz a palavra de Deus. Então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Lembra que nós aprendemos lá no estudo anterior sobre duas mortes, a primeira que é a morte física, e a segunda que é a morte eterna. E nós sabemos que todos os servos de Deus que vivem uma vida digna, eles não provarão essa segunda morte. Mas vocês percebem que ali em Apocalipse está dizendo o quê? Que esses demônios, esses espíritos que estão ali presos no inferno, eles no último dia serão julgados e junto com o inferno, com todos que ali dentro serão lançados aonde? Na segunda morte, que nós conhecemos como lago de fogo com enxofre. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas dizem que visitou o inferno e dizem que o chifrudo foi lá e começou a fazer uma opção de coisa. Nós temos que identificar, primeiro, aonde realmente está Satanás e o que acontece de fato no inferno. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a morada do diabo? O que diz? Diz assim: aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Você vê? Ele disse que foi dado a ele todo o domínio da terra. Foi mesmo, Adão lá e Eva, quando pecaram, abriu a brecha e deu de presente para ele. E ele disse que ele dá para quem ele quiser. Se ele diz que ele tem o reino da terra, ele está reinando no inferno ou ele está reinando na terra? Vamos continuar e vamos descobrir mais o que a palavra de Deus diz, onde está ele? Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. Então, calma aí. Os anjos de Deus foram se apresentar diante dele e Satanás veio logo atrás. E no versículo anterior que nós lemos, o Senhor Jesus mesmo disse que aquele grupo de fiéis moram no local onde Satanás está. Se eles moram no local onde Satanás está, nós sabemos que esse local que eles moram não é o planeta Terra. Continuando para que a gente venha descobrir, o Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Olha onde ele costuma andar, aonde ele costuma passear, naquilo que ele diz que é dele, a terra. Então, o reino de Satanás, o trono de Satanás, como o próprio Jesus disse ali em Apocalipse, está onde? No planeta Terra.
e não no inferno, como muitos de nós fomos ensinados que Satanás reina no inferno. Pelo contrário, ele foge do inferno, porque ele sabe que é lá o destino final, junto com o lago de fogo, que ele passará toda a eternidade. Como ele pode estar reinando no lugar que ele foge? Ele está reinando no local que ele ganhou como presente através do pecado cometido por Adão e Eva. Aí você pode falar, mas se ele reina aqui, Jesus não morreu, Jesus já não derrotou Satanás? Sim, mas Jesus ainda não veio como rei a essa terra. Porém, um dia Satanás será julgado e condenado. O que diz a palavra de Deus sobre esse dia de julgamento contra Satanás? Diz assim a palavra de Deus: aí o diabo que havia enganado foi jogado no lago de fogo que arde com enxofre, onde a besta e o falso profeta haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados de dia e noite para todo sempre. Então a gente sabe que Satanás, ele terá o destino dele como aqueles anjos caídos no dia do julgamento. Então aqui a gente pode ver que o inferno, ele não é o local de reinado do inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz claramente que Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos caídos. E infelizmente todos aqueles que se disponibilizam a serem servos do príncipe desse mundo, essas pessoas, elas serão lançadas no inferno. Deus não criou o inferno para os seres humanos, mas muitos de nós decidimos trabalhar a serviço do rei desse mundo. E quando você serve a um rei, você desagrada ao outro. Se você serve a um rei nesse mundo, você vai desagradar ao Deus Supremo, ao Rei dos Reis. Não adianta servir a dois senhores, você tem que fazer a sua escolha. E todos aqueles que optam por servir ao rei desse mundo, ao príncipe desse mundo, todos eles já têm como destino, após a sua morte, o inferno. Muitos de vocês podem pensar assim: ah, Rejane, você está sendo muito dramática, porque eu não acredito que Deus é um ser tão maravilhoso. Ele nos criou, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós somos carne, ele sabe que nós sofremos tentações, blá, 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 blá. E ele jamais vai nos lançar no inferno. Nós vimos no estudo anterior que Jesus falou para nós termos medo daquele que pode lançar, matar não somente o corpo físico, mas lançar a alma no inferno. E quem é essa pessoa? Deus, o Eterno, o Supremo, Criador de todas as coisas. Agora, isso é tão verdadeiro que nós vamos ler aqui alguns capítulos e versículos do destino dessas pessoas que têm como Senhor Satanás. Olha para onde elas vão. Diz assim a palavra de Deus: o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi justificado de acordo com o que tinha feito. Vocês ouviram aqui? A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse que naquele grande dia, no juízo final, o mar devolverá os mortos que nele está. O inferno e a morte entregarão os que neles estão presos, para que eles sejam julgados e tenham destino final com o lago de fogo e enxofre. Você vê aqui em Apocalipse diz, dessa vez, almas. Não diz como nós falamos no versículos anteriores lá em cima, que Deus preparou o inferno para os espíritos caídos, que nesse caso são os anjos caídos. Agora nós acabamos de ler em Apocalipse que fala sobre almas. Então essas almas são os servos de Satanás e que eles serão julgados nos últimos dias, quando eles tornarão a esse corpo, mas dessa vez para ser julgado eternamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Você vê, os espíritos malignos, os anjos caídos, eles não têm
corpo físico como a gente. Então, para quem está sendo dita essas palavras, Jesus está falando com uma multidão e com os seus discípulos. Ele está falando que nós não devemos ter medo daqueles que possam tirar nossa vida, mas nós devemos ter medo do Criador, do Rei, do Deus Supremo, que pode não somente matar o nosso corpo, requerendo o fôlego de vida que Ele prestou, mas como também lançar a nossa alma no inferno, caso sejamos desobedientes à sua palavra. Aí você fala assim: Rejane, mas como que eu sei se eu sou ou não servo de Deus ou servo de Satanás? Diz assim a palavra de Deus: pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifícios que possam retirar o nosso pecado. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então vocês viram aqui pessoas que pecam de propósito e pessoas que são contra Deus e contra tudo o que é santo. Vão pegando e faz uma listinha e veja se você se enquadra em um desses. Que se você se enquadrar, está na hora de começar a se endireitar. Então aqui a gente viu que se a pessoa peca de propósito, a pessoa planeja pecar. E ela ainda é o que? Contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. E vocês perceberam aqui uma coisa, ela conhece o que é certo, ela conhece aquilo que não se pode fazer, mas ela decide fazer. Então o que a palavra de Deus relata? Que infelizmente para essas pessoas não há mais sacrifício que dê jeito. Por que não há mais sacrifício que dê jeito? Porque infelizmente elas já pecam por prazer, não há arrependimento nelas. Então, ainda que Jesus mostre claramente o amor dele por essas pessoas, elas não fazem nenhuma questão de tê-lo como Senhor. Porque o que diz a palavra de Deus? Elas pecam de propósito, elas profanam aquilo que é santo, elas são contra Deus propositalmente, por prazer. Então essas pessoas não resta outro caminho a não ser o inferno, que será também acrescentado no grande julgamento delas, o lago de fogo e enxofre. Tem alguns cristãos que dizem assim: ah, mas eu sou santo, eu já aceitei Jesus, eu faço as boas ações e todo mundo sabe, todo mundo conhece, sabe que eu faço as boas ações. Mas essas pessoas fazem para serem notadas. Olha o que a palavra de Deus classifica você. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedece aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar as outras de lado. Guias cegos, com um mosquito, mas engole um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseus cegos, lavem primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Dá uma paradinha aqui. Isso está falando para os que estão dentro da casa de Deus, que se dizem ser, não são somente os pastores, os bispos, os apóstolos, não, mas são os crentes religiosos, que engolem um camelo, mas não deixa passar um mosquito. Sabe o que significa? Faz vista grossa para pecadão. E o pecado mínimo, que é só uma simples conversa, faz um alarde
e quer julgar aquela pessoa ao inferno. Dão os dízimos, mas eles mesmos não fazem aquilo que Deus manda fazer. Amar e respeitar ao próximo. Não é esse o mandamento que Deus diz? Amar a Deus como acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo? Não é esse o segundo mandamento de Deus? Pois bem, o próprio Deus está chamando você de guia cego, de crente hipócrita, de religioso, porque vocês preferem julgar uma pessoa por uma coisa tão simples. Um ladrão de galinha, mas um estelionatário, um fraudador, vocês preferem esconder, fazer vista grossa? Um pobre que roubou uma galinha para comer, vocês preferem jogar na fogueira? Mas o estelionatário, o fraudador, o ladrão, o usurpador, vocês fazem o quê? Vista grossa? Porque muitos de vocês também fazem a mesma coisa. O Senhor diz que para vocês está o quê? Destinado ao inferno. Tem mais o que ele fala, continuando esse mesmo capítulo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Vocês se vestem como santos, mas são sepulcros caiados, são ossos em decomposição. Não há vidas em vocês. Analise-se. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, aqui o Senhor está dizendo que não adianta a gente querer fazer vista grossa para um tipo de pecado. Tudo é pecado. Muitos de nós criticamos os homossexuais, mas muitos de nós engolimos os adultérios que correm no nosso meio. Tem gente que troca de casamento como se troca de roupa. E tudo acha que é normal. Adultério é quebra de aliança. Nós já falamos em alguns vídeos anteriores. Vão para o inferno. A Bíblia diz que ficarão de fora os caluniadores também. Você, queridinho, que fica fazendo vista grossa para outros por causa de pecado, mas você tem uma língua maior do que a boca e fica falando mal dos outros, você é filho, você é servo de Satanás, porque o meu Senhor diz que ficarão de fora os caluniadores. Sabe o que é calúnia, gente? Você levantar uma difamação contra uma pessoa. Você tem noção que é isso? Sem ao menos saber a fonte, ou a verdade, ou a veracidade da informação. Você destrói uma vida. Quantas pessoas caluniadoras, parecendo ser templo de Deus, parece ter uma aparência de gente bondosa, só Jesus na causa. Eu lido com um bando de gente assim. Parece ser os crentes que se converteram ao primeiro amor e que estão naquele fogo puro, mas são sepulcro caiado, crentes religiosos, crentes hipócritas. Vocês acham que vocês vão para o céu? Não! Nós estamos falando sobre experiência quase morte, mas eu estou falando para vocês passo a passo das pessoas que vão para o inferno, porque tem muitas pessoas que relatam que foram para o céu. Mas eu tenho que dizer para vocês quem são as pessoas que não vão herdar o céu, mas que têm como herança o inferno. E muitos acham que só os bêbados e os homossexuais vão. Não, queridos. Mas aquele que tem a língua grande, os adúlteros, os fornicadores. Sou eu que digo, é a palavra de Deus. Continuemos. Olha a classificação das pessoas que estão herdando o inferno.
A lista é imensa. Então você vai montando essa listinha e vê se você está em alguma delas. Diz assim, continuando, o grupinho que está indo para o inferno, ou melhor, o grupão que está indo para o inferno. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Olha como a lista ela é extensa. Idólatras, feiticeiros e os mentirosos, não somente de boca, mas ação. O que significa de ação? Aquele que mostra ser uma coisa, mas é outra. Será que nós realmente somos pessoas originais? O que nós vemos lá fora, nós vemos dentro de casa? Será que realmente os da nossa casa, eles podem falar coisas boas, justas a nosso respeito? Ou quando a gente sai de casa, a gente tem que passar um make-up e todo mundo tem que fingir que a nossa vida tá uma bênção, só que na verdade em casa só Deus nos acuda. É muito fácil a gente classificar o inferno para um grupo de pessoas, mas Cristo nos deixou uma lista extensa para que nós avaliássemos a nós mesmos e vemos se o nosso pé não está beirando a porta do Hades. Sei que a palavra foi dura, mas a Bíblia diz: mas vale uma ferida feita por um amigo do que um beijo dado pelo inimigo. Então eu prefiro ferir a vocês falando português claro. Eu sei que tem muitas pessoas abençoadas, mas a grande maioria, eu tenho que sim, infelizmente, falar isso. Porque eu falo a grande maioria? Porque eu posso contar nos dedos de uma única mão pessoas que realmente vivem o que pregam. E hoje, os demônios e Satanás, eles tentam continuar essa sedução, tentando convencer eu e você a irmos para esse lugar de prisão eterna. Enfim. Então agora a gente vai falar sobre coisas boas. Vamos falar sobre o céu. Eu tenho até uma experiência muito interessante, né? Eu contei em alguns vídeos passados que eu, até os meus 7 aninhos, eu visitava o céu. E a minha irmã até me perguntou que tipo de céu eu ia, né? Eu lembro que eu ia nas nuvens, mas eu vou contar essas experiências quando a gente for narrar a experiência quase morte. Não foi uma experiência quase morte, mas foi um sonho, mas só a título de ilustração mesmo, algumas coisas que eu quero falar com vocês. Então, eu lembro que quando eu era pequenininha, eu achava que todos nós morríamos e nós íamos para o céu. E nós somos muito limitados, né, a acharmos que o céu é esse céu que a gente olha, vê as nuvenzinhas ali de algodão doce, tem aqueles formatozinhos, e nós entendemos que Deus mora nesse céu. Aí uma vez eu até perguntei, falei assim, que falta de respeito, né, os aviões passam dentro da casa de Deus. Criança tem esses pensamentos. E eu ficava revoltada. Era um desses motivos que eu não gostava de avião, né? Eu achava uma falta de respeito o avião passar dentro da casa de Deus e aquela movimentação toda. E a primeira vez que eu andei de avião, já adulta, né? Eu ainda tinha aquela coisa. Já pensou se a gente pudesse entrar dentro da casa de Deus e ver como é que é dentro do avião? Então eu tô contando isso porque eu quero explicar a muitos que não sabem que a Bíblia relata sobre 3 céus. Então existem 3 céus e nós vamos falar um por um aqui, porque é em cima dessa confusão que muitos, quando vêm narrar suas experiências quase morte, eles narram algumas coisas que quando a gente para e olha, a gente fala, opa, não é bem isso não. E eu vou trazer agora, quero ensinar para vocês que vocês também possam ter esse discernimento. Como que a gente sabe de fato que existem 3 céus? Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o 3º céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Então a gente sabe que esse homem que está narrando isso e que teve essa experiência foi o apóstolo Paulo. Ele disse que ele foi até o 3º céu. Se ele diz que ele foi até o 3º céu, significa que existe o 1º e o 2º, correto? Então, quais seriam esses 2 céus que ele não narrou?
É o primeiro que eu falei para vocês, que é esse céu que nós conseguimos ver, né? Que é esse céu atmosférico, a nuvem. E é o céu que ele está englobado dentro da esfera da Terra. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é aquele céu que, quando os anjos foram, os filhos de Deus, os anjos foram se apresentar a Deus, levando as orações dos seres humanos, o que Satanás fez? Ele também foi atrás, ele foi se apresentar. Então nós sabemos que esse segundo céu é o espaço, onde existem os planetas, a Lua, né? Todos os astros luminares, eles estão contidos no segundo céu. Então ninguém pode dizer que nesse céu atmosférico ou no espaço vão as almas das pessoas que saírem daqui dessa terra. E como dizem algumas filosofias, né, espíritas, que dizem que as pessoas ficam mudando de planeta um para o outro de acordo com a sua evolução, e outros dizem que as pessoas podem se comunicar com extraterrestres. Como que eu posso afirmar que isso é impossível? Porque, infelizmente, tanto esse céu atmosférico como espacial, eles estão ainda sob influência de Satanás. Essas influências, elas só deixarão de existir quando Jesus vier a essa terra e requerer o domínio da terra, que foi uma das conquistas que ele conseguiu lá na cruz, quando ele morreu. Aonde a gente vê isso? Diz assim a palavra de Deus: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isso é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, o que a palavra de Deus diz? Que esses poderes do mal, esses principados, essas potestades, infelizmente, eles dominam esses dois céus. Então, nós não podemos classificar que quando uma pessoa morre aqui nessa terra, eles irão ou morar nessas nuvens, que é como muitas crianças pensam, né? Que é a casa de Deus, ou que eles vão morar nesses planetas, nesses espaços. A própria palavra de Deus diz que toda a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus e também do Senhor Jesus vir aqui essa terra tomar posse como rei. Então preste bem atenção que se nós aprendemos agora que os principados e potestades satânicos dominam esse céu, atmosfera e o espaço, e as almas não podem ir para eles, então comece a refletir aí algumas experiências quase morte que ficam narrando algumas coisas aí sobre vidas em outros planetas, algumas coisas que elas viveram aí nas estrelas. Começam a ver isso, porque se Satanás, ele tem o domínio, ele é o senhor desses lugares, então ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode se fazer de anjo de luz e enganar quem ele quiser, porque ele está no domínio dele, ele está no reino dele. Eu não vou começar a falar isso agora, porque isso nós vamos falar no próximo vídeo. Mas eu já estou começando a dar um start para vocês entenderem. Se Satanás é o senhor desse mundo e seus anjos estão nessas alturas, como a gente acabou de ler agora na palavra de Deus. E então, se ele tem o domínio sobre as alturas, que é esse primeiro e segundo céu, então ele pode fazer o que quiser, ele pode ordenar qualquer coisa e acontecerá. Agora a gente vai falar uma coisa muito interessante e muitos de vocês não sabem, mas eu peço que vocês tenham o seu senso crítico aberto, mas deixe para julgar no finalzinho, quando eu der todas as informações. Aí vocês me julguem. Julgue para ver se o que eu estou falando é verdade ou não, mas já acompanhe na palavra de Deus. Assim como existem 3 céus, existem 3 paraísos. Não é heresia. Segura aí, espera, e nós vamos aprender agora. Então nós aprendemos que tem 3 céus, o céu físico, esse céu das nuvens, o céu espacial e o terceiro céu onde fica a morada de Deus, certo? Onde Deus realmente tem o trono dele, nenhum avião vai chegar lá. e nenhuma potestade do mal, nenhum demônio consegue chegar lá. Lá realmente é a casa de Deus, o trono de Deus, o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo foi, e nós vamos falar um pouco mais à frente, ok?
Então nós aprendemos que existem 3 céus. Então existem também 3 paraísos. E quais são esses 3 paraísos? Os 3 paraísos são: o primeiro se chama o paraíso temporário, que muitos conhecem como seio de Abraão. O segundo paraíso se chama Nova Terra, que é aquilo que Jesus prometeu quando ele disse lá em Apocalipse: eis que eu faço novos céus e nova terra, onde Deus estará conosco aqui neste lugar. E o terceiro paraíso, que é aquele que todos os cristãos, todos os servos de Deus lutam para entrar, se chama Nova Jerusalém. Então eu quero que vocês, por isso que eu disse que esse vídeo vai falar mais com os cristãos, porque o cristão sabe, eu não preciso esmiuçar muito esse estudo, porque já está longo, mas ele vai saber de antemão o que eu estou falando. Então vamos primeiro ao paraíso temporário. Quando todos nós morremos, nós vamos para um lugar de descanso. O que significa o lugar de descanso? Porque a gente está cansado? Não. Porque quando nós estamos vivos nessa terra, nós lutamos bravamente para resistir a esses principados e potestades que querem nos levar para o inferno, para um lugar que eles não querem. Então a gente todo dia tem que ficar batalhando, guerreando, para que a gente não cometa nenhum daqueles pecados que eu falei que os servos de Satanás cometem e que o inferno está reservado justamente para essas pessoas. Então isso dá uma fadiga na gente, dá uma canseira na nossa alma. Muitos de nós pensam em desistir, muitos de nós desanimam, muitos de nós questionamos se vale a pena ou não. Então quando nós morremos, essa luta que nós tivemos aqui, ela cessa, porque toda a nossa escolha, ela é definida enquanto nós estamos nessa terra, nesse mundo. Então, quando nós passamos para a morte, né, o nosso corpo morre, quando a gente vai para o outro lugar, o que acontece? Nós descansamos dessas lutas que nós sofremos aqui, desses ataques do mal que nós sofremos aqui. E nós vamos para onde? Para esse local chamado paraíso, que é temporário e que muitos conhecem como seio de Abraão. Mas por que ele é temporário? Porque nós estaremos ali até que Jesus dê a ordem de comando para que nós voltemos ao nosso corpo terreno, mas um corpo totalmente modificado, um corpo tipo o Adão, quando ele foi criado, sem nenhum pecado, sem nenhuma consequência da morte, nenhuma degradação, e assim a gente venha com ele possuir os outros 2 paraísos que ele prometeu. Então, esse paraíso temporário, que é para onde nós vamos, né? Ele é um local de descanso. A palavra paraíso no hebraico antigo, ela denota um local de descanso, jardim, pomar. E é justamente isso que é relatado naquela passagem que nós lemos do rico e do Lázaro, que nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Então, quando a gente morre, os servos do Senhor Jesus morrem, eles vão para esse local de descanso das suas almas, esperando a ordem de comando para eles retornarem. Quando a gente fala paraíso, a gente sempre é remetido a pensar no Jardim do Éden. O que era o Jardim do Éden? Era um jardim, né? Havia tudo que o homem precisava ali para sobreviver. Alimento, proteção, água, tudo que ele precisava estava naquele local. E como é que a gente sabe que o seio de Abraão é de fato um jardim? É de fato um local como esse, tipo do Éden, né? Que tem rios, que é um pomar, que é um local de descanso. Como que eu posso saber? A Bíblia me dá algum respaldo a respeito disso? Vamos abrir lá e vamos ver, certo? Eu não vou ler a passagem toda, porque a gente vai perder muito tempo. Mas vamos ler alguns tópicos que nos afirmam que isso realmente existe. Diz assim a palavra de Deus: o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. O rico sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: pai Abraão, tenha pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água
e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre-se que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Então vamos ver aqui alguns pontos. Lázaro estava feliz. Ele estava o quê? Descansando do sofrimento que ele tinha sofrido em vida. Mas a Bíblia diz aqui, narrou aqui essa história, que foi o próprio Jesus que narrou essa história, que o que o rico pediu para Lázaro fazer? Molhar o dedo dele na água e levar para que refrescasse os lábios dele, porque ele estava sendo atormentado pelo fogo. Calma aí, se ele pediu para Lázaro molhar o dedo dele na água, ele não falou para Lázaro abrir a torneira e molhar na torneira. Ele não falou isso. Significa o quê? Que existe um rio ali. Pelo menos um rio. Pode existir outros, mas pelo menos um rio existe. Por quê? Porque ele disse para que Lázaro pegasse e molhasse pelo menos a ponta do dedo dele e refrescasse os lábios dele. Então, aqui a gente vê que no local em que Lázaro estava, havia um rio. Diz que o pobre, que no caso é Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para a festa dos céus. Então a gente diz que esse céu que Lázaro estava indo é o céu que nós denominamos como seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Seio de Abraão significa companhia de Abraão. Abraão foi o primeiro patriarca, do povo hebreu e passou a crer na existência futura da vinda do Messias, que nós conhecemos como Jesus Cristo, Salvador do mundo. Então, como ele deu esse início, esse start, todos aqueles que morriam iam para a companhia de Abraão. E a Bíblia denomina esse local em que Abraão estava como céu. E nós estamos aprendendo agora hoje que esse céu é o paraíso temporário. Ok? Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa. A Bíblia não relata muito, ela não fala profundamente como é esse local temporário que cada servo de Deus vai quando sai dessa vida. A Bíblia não relata. Por quê? Eu vejo nitidamente que Jesus não quis ensinar aos seus discípulos algo que eles iam viver apenas por pouco tempo. Jesus ele se preocupou mais em narrar as coisas eternas. Mas a gente tem algumas coisas que a Bíblia deixa assim por alto, que acontece assim que a gente morre e vai para esse local, esse paraíso temporário chamado seio de Abraão. Primeiro, lá é o local de repouso para as almas daqueles que morreram em Cristo até o retorno de Cristo a essa terra. Então lá é um lugar de repouso. Onde a gente lê isso? Escreva isso. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Vocês viram que nós acabamos de dizer lá em cima? Que esse local é um local de descanso para o duro trabalho que nós desempenhamos enquanto estávamos aqui em vida. E felizes são essas pessoas que morrem a serviço do Senhor Deus do universo. Então o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e o Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo o sempre. Vocês veem que essas pessoas estão descansando até que o Messias venha como rei para essa terra, para reinar nela como Senhor. E aí ele toma de vez a posse dessa terra das mãos de Satanás e estabelece um outro paraíso, que é o paraíso terreno. Agora, o que a gente pode saber que existe nesse lugar após a nossa morte? A consciência.
Quando nós partimos desse mundo, nós não partimos dormindo e nem tampouco esquecemos de tudo. A Bíblia narra que há consciência. Imediatamente nós saímos desse mundo, mas a nossa consciência, que é a nossa alma, ela segue, ela dá continuidade no outro mundo. Olha o que está escrito. O rico disse: nesse caso, Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para esse lugar de sofrimento. Como que ele poderia saber de todas essas coisas? Porque nele não foi perdido a consciência. Ou seja, a pessoa morre, ela continua entendendo tudo que ela desempenhou na Terra e o seu estado atual. Outra coisa que mostra que, além da consciência, nós carregamos para esse lar temporário lembrança das nossas atividades aqui na Terra. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. Você viu o que Abraão falou? Lembra que você foi um homem rico? Que você curtiu tudo lá, não queria saber de nada? Lázaro estava na tua porta. Você nada deu para ele. Agora Lázaro, ele está aqui curtindo, porque ele sempre foi fiel a Deus. Ele não reclamou da situação dele, ele não se vitimizou com a situação dele, mas ele creu que um dia Deus poderia fazer com que ele, pelo menos se ele não gozou a vida dele com saúde, com prosperidade na terra, mas pelo menos a eternidade, ele cria que Deus poderia fazê-lo ter uma recompensa mais digna do que a que ele teve na terra. Então você vê que o que aquele homem diz? Não, pai Abraão, mande Lázaro para lá avisar os meus 5 irmãos. Então ele tem consciência de que ele tem 5 irmãos, ele não queria que os 5 irmãos estivessem no mesmo lugar que ele estava. Então a gente se recorda do que nós fizemos enquanto estamos em vida e quem nós deixamos aqui na terra. Muitas pessoas perguntam se nós iremos reconhecer os nossos amigos e antepassados, os nossos pais, quando nós morremos. Olha o que diz a palavra de Deus. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Como ele reconheceu Lázaro? Primeiro porque ele tinha consciência que você não morre, e porque a gente, quando morre, a palavra de Deus deixa bem nítida. Olha que é Jesus que está narrando essa história. Nós iremos reconhecer as pessoas que estiveram conosco aqui neste lugar. Se elas estiverem com a gente, vai ser uma alegria. Se elas estiverem com a gente no mesmo lugar, nesse céu temporário, vai ser uma festa. E nós vamos falar em outros vídeos. Ou seja, a consciência, a lembrança, fica tudo intacto. Pessoal, se nós esquecêssemos tudo, se nós não lembrássemos do que nós fizemos, se nós não reconhecêssemos as pessoas, não ia ter graça o nosso sofrimento aqui nessa terra. Para que a gente ia lutar tanto para chegar lá do outro lado e não saber o porquê nós estamos lá? Porque nós estamos ganhando tantas coisas, se a gente nem sequer lembraríamos das etapas de sofrimento que nós passamos. Queridas, nós iremos lembrar das nossas lutas, sim. Iremos ficar felizes por estarmos curtindo a recompensa das nossas resistências contra as hostes satânicas. Lá vai haver segurança. A gente não vai mais precisar ficar com medo de sermos afrontados pelo mal. Olha o que diz a palavra de Deus. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daí até vocês não podem, porque também os daqui não podem passar para cá. Abraão está falando que o mundo dos bons está separado do mundo dos maus. Então, quem está aqui no mundo dos bons não precisa se preocupar, porque nenhum mal conseguirá atravessar para nos alcançar. Haverá segurança nesse lar temporário e nos outros paraísos também, mas a gente está falando ainda primeiro sobre o seio de Abraão que nós conhecemos. Infelizmente, a Bíblia ela não narra
a variedade de coisas que tem nesse paraíso temporário. Mas o pouco que ela narra já dá tranquilidade ao nosso coração em sabermos que quando a gente morre, a gente não dorme, a gente perde a mente, não perde a consciência. Não. Quando a gente sai daqui, a nossa consciência nos acompanha. A gente, independente das pessoas que estão aqui velando o nosso corpo, estarem chorando, quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos saber de tudo que nós passamos aqui, nós vamos curtir a recompensa que o Senhor tem preparado para nós. E se alguém da nossa família, alguém querido, algum amigo querido foi na nossa frente e ele estiver nesse local, haverá festa, como diz a parábola. Ele foi levado para a festa dos céus. Haverá festa nesse local para receber a você e a mim. Glória a Deus em tudo, é o que eu falo desde o início desse estudo. Tudo Jesus, ele fez questão de nos dizer para que a gente não fique caindo por filosofias falsas que nos levam, que tentam nos seduzir por engano. Então, o que a gente entendeu sobre esse paraíso temporário, esse lar temporário das almas dos justos, é que por ele ser temporário, Jesus não se ateve a ficar falando detalhes sobre esse local aos seus discípulos e os seus discípulos reproduzirem isso às pessoas. Jesus se preocupou mais em narrar o lar eterno que cada um de nós temos que lutar para irmos. Então disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Quem é que falou essas palavras? Essa palavra foi aos ladrões que estavam ao lado de Jesus Cristo, e ele, no último minuto da vida, ele teve a grande oportunidade de falar com o Senhor da vida, e ele viu em Jesus que ele realmente era o Filho de Deus. Ele aproveitou essa oportunidade e pediu perdão pelos seus pecados. Quando ele mesmo reconhece que ele errou, ele mesmo reconhece que ele merecia estar naquela situação, mas o Filho de Deus não merecia. E ele vira para Jesus: lembre-se de mim quando vieres no seu reino. Você percebeu que o ladrão pede a Jesus para lembrar-se dele quando ele vier como rei? Ou seja, muitos naquela época, como Marta e Maria, na ressurreição de Lázaro que nós falamos no vídeo passado, eles acreditavam que os mortos, quando morriam, claro, eles ficariam inertes e eles só voltariam nos últimos dias. Aí todos entrariam nos seus corpos e ressuscitariam e seriam julgados por Deus. Esse ladrão mostrou que ele também tinha essa crença. Porém, ele afirma assim: Jesus, lembre-se de mim quando tu vieres como rei. Quando ele fala, quando tu vieres como rei, é quando tu vieres a essa terra como rei. Ele automaticamente reconhece Jesus como Filho de Deus e ele entende que Jesus um dia viria como rei a essa terra. Preste atenção. Ele diz assim: lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. No último minuto de vida desse ladrão, ele teve o entendimento dos erros dele, ele se arrepende e ele reconhece prontamente que ele está diante do Filho de Deus. Aquele ladrão teve uma revelação do próprio Deus que Jesus um dia iria vir a essa terra como rei. Tanto é que ele frisa: lembre-se de mim quando tu vieres como rei. E não é à toa o próprio Jesus dá uma revelação àquele homem. Aquele homem está esperando Jesus vir apenas como rei nos últimos dias. E isso virá, isso irá de fato acontecer. Aquele homem, no último minuto de vida, ele teve uma grande revelação e aproveitou a oportunidade. Mas Jesus dá uma informação para ele. Jesus diz assim: em verdade, hoje te digo, tu
estarás comigo no paraíso. Algumas versões dizem, em verdade te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Independente das versões, que nós já falamos qual é a nossa visão, Jesus disse para aquele ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Jesus não disse para aquele ladrão, não afirmou para ele que ele se lembraria do ladrão quando ele viesse como rei. Jesus não chamou esse tópico de paraíso, mas Jesus falou assim: te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Que paraíso que Jesus está falando? Vamos rever mais uma vez essa fala de Jesus? Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Uau! Jesus acabou de afirmar para aquele ladrão que após ele entregar o espírito de vida que Deus deu a ele como empréstimo, aquele ladrão estaria com Jesus no paraíso. Que paraíso é esse? No paraíso temporário que nós acabamos de narrar. O paraíso chamado seio de Abraão. O ladrão, ele simplesmente fala assim para Jesus: Senhor Jesus, lembra-se de mim quando tu vieres como rei. Jesus olha para ele e fala assim: te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Em algumas versões fala: te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. E de fato, ambos morreram. Ambos se encontraram no seio de Abraão. Ambos se encontraram no paraíso temporário. Para Jesus foi muito mais rápido esse temporário, porque ele é o terceiro dia saiu dali. Agora, olha que coisa como Jesus narra. Se esse paraíso temporário fosse eterno, Jesus não teria saído dali. Para vocês verem como o negócio realmente é temporário. Mas Jesus diz para ele: eu te digo que tu estarás hoje comigo no paraíso. De fato, aquele ladrão estava com Jesus no paraíso. Mas preste sua atenção. Como nós podemos afirmar que Jesus esteve no seio de Abraão? Jesus não morreu? Morreu. Olha o que a palavra de Deus diz. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isso é, ele desceu até o mundo dos mortos. Ou seja, ele esteve realmente com os mortos. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Porque Jesus venceu a morte. Ele esteve com aquele ladrão naquele mesmo dia, porque eles morreram no mesmo dia, no seio de Abraão, no paraíso temporário. Mas aquele ladrão pediu a Jesus para lembrar-se dele quando ele viesse como rei aqui na terra, para instaurar o segundo paraíso, que é o paraíso terreno. Olha o que diz a palavra de Deus. Em seguida viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e combate com justiça. Na capa e na perna dele estava escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores essa terra. Continuando, escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Mais uma vez, Jesus afirma que ele virá um dia a essa terra como rei e dará a cada um a sua recompensa. Muitos de vocês devem estar entendendo o que todo esse estudo tem a ver com a experiência quase morte. Se você não entender as fases e os locais que as almas dos que passam dessa vida para outra vão, e quais são as suas atividades, o que realmente existem de concreto no comportamento da alma, vocês nunca vão estar aptos para dizer se uma EQM é verdadeira ou não. Muitos de vocês
Talvez esperem que eu sente aqui e dê a minha opinião, mas nós temos que pensar, porque muitos cristãos existem como espíritas, estão abraçando doutrinas espíritas porque não conhecem a palavra de Deus. Então eu vou falar devagarzinho sim, passo a passo, para que mais tarde você não tenha desculpa de dizer que ninguém explicou detalhadamente o passo a passo do que acontece na alma, com a alma e os locais para onde ela vai. Muitos podem perguntar assim: por que Jesus vai voltar a essa terra como rei? O que eu vou narrar a vocês agora, eu sei que vai acabar com o sonho de muita gente, mas a verdade tem que ser dita. Deus, quando criou os céus e a terra, Ele criou a terra para ser a morada de todo o ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano entregou essa morada chamada terra nas mãos de Satanás. É por isso que Satanás, esse sem vergonha, fica aí brincando, dizendo que é Deus, que é rei, que é senhor de tudo isso aqui. Infelizmente, o homem, quando pecou, ele entregou essa morada ao domínio do mal. Muitos de nós foi condicionado a acreditarmos que quando nós morrêssemos, nós iríamos morar junto com Deus lá no céu, certo? Só que eu quero te contar uma coisa. Nós aprendemos sobre 3 paraísos. O paraíso temporário, que é o seio de Abraão, o paraíso terreno, que é o que nós estamos falando agora, e o paraíso, que é a Nova Jerusalém, que todos os crentes precisam almejar entrar. Então a gente sabe que o paraíso temporário, como o nome já diz, é temporário, mas há um paraíso terreno. O paraíso terreno é quando Jesus vem e ele constrói novos céus e nova terra, e ele toma de vez a posse da terra das mãos de Satanás e entrega aos seres humanos. Aí você diz assim: mas por que ele entrega aos seres humanos? Porque os seres humanos não foram feitos para morar no céu com Deus. Os seres humanos foram feitos para morar na terra. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Então, se o céu pertence somente a Deus, o porquê nós temos que acreditar que nós vamos morar eternamente no céu? Deus, Ele diz que Ele criou a terra para nós, seres humanos, morarmos. E quando Jesus vier a essa terra como rei, Ele renovará essa terra e os céus, os céus que eu falei para você, que infelizmente nesse momento está dominado pelo mal, que é o primeiro céu, que é esse céu das nuvens, e o céu dos astros onde ficam os luminares, certos planetas. Diz assim a palavra de Deus: pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém mais se lembrará dele. O Senhor Deus disse: assim como o novo céu e a nova terra que eu vou criar durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já se passaram. Esse é o reino que o ladrão estava se referindo lá na cruz, quando ele estava pedindo a Jesus para lembrar-se dele quando ele tivesse vindo como rei. Esse é o paraíso que o ladrão estava pedindo, para Jesus não esquecer de convidá-lo para entrar. Esse também é o paraíso que Deus idealizou para cada ser humano
quando ele criou o homem lá no Jardim do Éden. Então, não há um paraíso eterno no terceiro céu para os seres humanos, pois o terceiro céu é a morada de Deus. O paraíso eterno será aqui na terra, sim, senhora. Muitos me falaram assim, a irmã tá pregando agora, a Regina agora tá pregando igual algumas religiões aí. Não, queridos, eu só tô pregando o que a Bíblia diz. Nós fomos feitos para governarmos a terra, o céu onde Deus habita. E quem vai habitar conosco será Ele, aqui na terra conosco, e não a gente indo lá habitar com Ele. Entendeu? A Bíblia diz que Ele veio e não a gente sobe para ficarmos com Ele. Ele criou tudo isso aqui para quê? Para jogar fora? Não. Para todos aqueles que morrerem, que forem salvos, que estiverem lá naquele paraíso temporário, um dia reinar com Ele aqui nesse paraíso eterno. Eu devo ter frustrado o sonho de muita gente que achou que ia estar lá no terceiro céu, reinando com Deus. Vamos continuar aqui, que eu vou chegar lá na mensagem de Paulo, o que ele for fazer lá no terceiro céu, para vocês entenderem. Alguns de vocês podem dizer assim para mim, mas Rejane, se nós vamos morar aqui na terra, se isso é verdade, nós não vamos morar com Deus lá no terceiro céu, lá no paraíso, que ele disse que nós iremos morar com Ele, porque Jesus falou que Ele ia para o Pai preparar um lugar para a gente e depois que esse lugar estivesse pronto, Ele voltaria e nos levaria para estar com Ele eternamente. É um paradoxo. Não é um paradoxo. Você vai entender agora, porque nesse momento nós vamos falar sobre o terceiro paraíso, o terceiro céu. Nós aprendemos do céu temporário, que é o seio de Abraão, que quando nós morremos, para lá que nós vamos. O segundo paraíso, que Jesus disse que falar aqui, implantará aqui na terra. Mas por que Jesus falou então que ia preparar um lugar? Jesus falou que ia preparar o terceiro paraíso. Mas esse terceiro paraíso não é para qualquer um. Esse terceiro paraíso, ele vai estar entre o primeiro e o segundo céu. Porém, eu quero te contar uma coisa, querido. Só entrará nele aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. E aqui eu quero te contar uma coisa. As maiores heresias sobre as CQMs, as experiências pós-morte, as pessoas infelizmente usam esse terceiro paraíso para narrar suas histórias. E agora a gente vai falar um pouco sobre ele e você vai identificar por que eu digo que é heresia, o que essas pessoas narram. Primeiro, eu quero que você acompanhe a fala de Jesus. Disse Jesus: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Então aqui nós vimos que Jesus disse que, quando ele estava subindo aos céus, ele falou para os seus discípulos: não se preocupem, porque na casa do meu Pai há muitos quartos, há muitas moradas. Eu vou para lá e vou preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei e buscarei vocês. E aonde eu estiver, vocês também vão estar. Preste a sua atenção quando essa promessa começa a se cumprir, de Jesus vir nos buscar e nós estarmos com Ele em todos os lugares. Diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficaram aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com Ele
levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim, presta atenção, ficaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vemos o cumprimento da promessa de Jesus. Lá no monte, quando ele disse aos seus discípulos que ele ia preparar um lugar para que onde ele estivesse, os seus discípulos e todos aqueles que nele confiassem estivessem. Você vê que Jesus, ele só volta para buscar, para estar com ele eternamente aqueles que morreram crendo nele. E aqueles que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus não chegarão, não irão se encontrar com Jesus antes que os mortos tenham seus corpos transformados. Todos juntos terão seus corpos transformados, como nós acabamos de ler, e irão se encontrar com Jesus aonde? Nas nuvens. E diz que lá ficaremos para sempre com o Senhor. Diz que nós estaremos com o Senhor nos ares. Eu acabei de dizer a vocês que nós não iremos morar eternamente no terceiro céu com Deus. Isso é tão verdade que Jesus vem nas nuvens nos buscar. E ele não diz que nós fomos ao terceiro céu morar com Deus. Mas ele diz que nós para sempre estaremos com o Senhor. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor aonde, se nós não estaremos no terceiro céu, aonde Deus habita? Diz assim a palavra de Deus. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta, e ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa que descia do céu e vinha de Deus. Ela vinha brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce das muralhas estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, e a terceira de ágata e a quarta de esmeralda. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. A cidade não precisava de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus brilhava sobre ela, e o cordeiro é o seu candelabro. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou quem conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Muitas pessoas dizem que teve uma experiência quase morte e entraram na cidade, na Nova Jerusalém, e viram
os portões de ouro, viram a rua de ouro, e crentes relatando isso, que tiveram essa experiência. Mas preste só atenção, nós acabamos de ler que essa cidade está protegida por 12 anjos e não deixa ninguém entrar nela. Se ela está protegida por 12 anjos, como essas pessoas podem dizer que entraram nessa cidade? Uma outra coisa, essa cidade entrarão nela somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o paraíso dos paraísos que todos aqueles cristãos que amam a palavra de Deus devem lutar para alcançar, para chegar nessa cidade. Essa cidade, ela vai ficar entre o céu atmosférico e o céu espacial. Então significa que os moradores dessa cidade terão acesso à terra, ao paraíso terreno e ao paraíso celestial. As pessoas que morarão nessa cidade terão corpos diferenciados dos outros que estarão aqui na terra. Se você terá um corpo glorificado, diferenciado dos que estão aqui na terra, vivendo um paraíso terreno, que também será uma maravilha, mas ele não vai te dar acesso, esse pessoal que mora aqui na terra não terá acesso àquele paraíso celestial. Não terá acesso ao terceiro paraíso chamado Nova Jerusalém. E ela vem e ela desce da parte do próprio Deus que a criou. Mas por que quem mora nessa cidade tem o seu corpo totalmente glorificado, transformado? Porque essas pessoas poderão estar onde Jesus estiver. Tanto é que diz que o próprio Jesus diz que aonde eu estiver, vós estejais também. Então, se Jesus estiver nas alturas, essas pessoas que terão seus corpos glorificados também poderão estar lá. E da mesma forma, quando estiver aqui na terra, essas pessoas poderão estar aqui na terra, se relacionando, convivendo com todos aqui na terra. Presta atenção numa coisa: as pessoas que morarão nessa cidade terão a semelhança do corpo de Jesus Cristo, o corpo ressuscitado, um corpo incorruptível, um corpo que não se deteriora. É por isso que o Senhor Jesus é Senhor de todos os mundos. Ele pode estar no espaço como ele pode estar na terra, que nada o seu corpo sofrerá, porque o seu corpo é um corpo glorificado. Por isso que nós acabamos de ler 1 Tessalonicenses dizendo que nós teremos os nossos corpos glorificados, e depois desses corpos glorificados, todos nós que tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, que morremos servindo a Jesus, nos encontraremos com Ele e com Ele moraremos eternamente. Então só poderão entrar na Nova Jerusalém quem tiver a semelhança de Jesus Cristo. Para a gente concluir esse estudo, que está longo, mas obrigada à quarentena, porque vocês vão ter tempo suficiente para assistir. Muitas pessoas narram que tiveram essa experiência de entrar na Nova Jerusalém. Mas o terceiro paraíso, ele não foi inaugurado. Como que essas pessoas podem afirmar que tiveram essas experiências? E como eu posso dizer para vocês que ele não foi inaugurado? Olha o que a palavra de Deus diz. Como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Como se ninguém nunca viu e nem ouviu e nem sequer chegou ao pensamento do homem
as maravilhas que Deus tem preparado para aquele que o ama, os fiéis. Então, como essas pessoas podem dizer que já viram e tiveram a oportunidade de entrar na Nova Jerusalém e ver as mansões que nela já foram construídas? Tem até um vídeo que eu vou tentar baixar, porque o YouTube está brincando muitas coisas. Uma mulher que se diz ser serva de Deus, ela disse que entrou na Nova Jerusalém. Deus falou: venha minha filha, que eu quero te ensinar, que eu quero te mostrar a Nova Jerusalém. E Jesus falou assim: olha que casa linda. E ela entrou numa casa linda, linda, linda. E ela começou a achar estranha aquela casa, porque ela falou assim: Senhor, tudo que eu tenho na minha casa lá da terra, eu também tenho nessa casa. Que coisa! Aí o Senhor virou para ela e disse: filha, tudo que você gosta na terra, eu fiz questão de copiar e colocar aqui nessa mansão para você. Essa casa é sua. Assim mesmo, eu tô rindo porque se pode. Jesus copiou uma coisa que ela gosta aqui da terra e botou lá na mansão dela. Então entra em contradição, porque ele disse que nunca passou na mente do homem, nem chegou ao coração, né? E coração é mente. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Realmente, ela teve uma experiência quase morte, mas ela realmente entrou na Nova Jerusalém. Nova Jerusalém foi inaugurada. E ainda por cima dizer que as mansões, os móveis da mansão, da mansão que foi dada para ela, são idênticos ao que ela possui aqui na terra. Vocês estão vendo como tem cada coisa que faz a gente rir? Mas eu tenho pena dessas pessoas, porque elas estão indo para o engano e estão levando milhares de pessoas junto com elas. Contando esse relato para vocês, entre tantos que eu vou contar quando nós estivermos apresentando o vídeo, eu posso afirmar para vocês que as EQM que as pessoas narram sobre a Nova Jerusalém são verdadeiras. Nenhuma EQM que fala sobre a Nova Jerusalém, uma cidade que tem ouro, uma cidade que tem um muro de cristal, uma cidade que tem uma mansão, que as pessoas entraram, nenhuma é verdadeira. Tem um livro que eu comecei a ler que eu fiquei indignada. No início eu achei o livro máximo, mas depois eu comecei a ver. Por isso que eu falo que o conhecimento da Bíblia é muito importante. Esse homem, eu vou trazer para vocês, o Piper, ele diz que ele chegou em frente aos portões da Nova Jerusalém, os portões de ouro. Depois ele entrou, ele teve a oportunidade de entrar nas ruas de ouro, mas quando ele já estava chegando mais próximo, ele teve que voltar. Mas todas as pessoas que ele encontrou lá, os mortos, os amigos dele, todos podiam andar livremente pela cidade. A cidade nem inaugurada foi. A Bíblia diz lá em Apocalipse 20 ou 21, que a cidade ela é como uma virgem ataviada, como uma noiva. Significa, que nós já aprendemos sobre a palavra das virgens, é que ninguém entrou, ninguém inaugurou. Está lá uma faixa lá nela. E se alguém romper, que nem um prefeito, quando ele vai inaugurar alguma coisa, tem uma faixa ali. Quando você corta, é porque inaugurou. Então a faixa lá de presente da cidade está lá nela, intacta. Ninguém abriu o portão, ninguém entrou. Como é que esse povo diz que entrou, que teve poder para entrar na cidade, na Nova Jerusalém? Isso é heresia, isso é mentira. Mas ele contou com tanta convicção. Claro que ele contou com tanta convicção. E nós vamos dizer no próximo vídeo por que ele contou com tanta convicção. Nós aprendemos aqui, queridos, que quem domina o espaço é Satanás. Nós aprendemos aqui que quem domina esse céu visível é Satanás. Se ele é senhor desses mundos, do céu, principado e potestade, ele pode fazer ilusão a qualquer pessoa. Ele pode provocar o ilusionismo em qualquer pessoa. A Bíblia mesmo diz que ele se faz como anjo de luz. Ele pode criar ilusões, porque ele não pode construir, porque ele não tem poder criacionista. Mas ele pode enganar qualquer pessoa com ilusionismo. E a pessoa achar que está vendo aquilo que está acreditando. Não é, é mentira. É por isso que eu estou narrando para vocês passo a passo do que acontece. Quem é senhor do mundo, quem é senhor do inferno, quem é senhor desses céus, para que vocês possam entender o que de fato, se esse espírito é senhor desse local, então ele pode manipular qualquer coisa que ele queira.
vão aprendendo. As EQMs narradas a partir de pessoas que dizem que têm entrado na Nova Jerusalém, eu digo todas elas, 100% são mentiras. Ah, mas a pessoa está mentindo? Não, necessariamente. Mas ela foi enganada. Se ela não mentiu, ela foi enganada. Por quem? Pelo Senhor da mentira. E Senhor desses dois céus que eu já falei, do primeiro e do segundo céu. Simples assim. Muitos de vocês, então, podem falar assim, Rejane, mas se a Nova Jerusalém, as visões, as revelações que as pessoas estão tendo sobre a EQM, das visões sobre a Nova Jerusalém são falsas, e você também narrou que não vamos morar no terceiro céu, então por que o apóstolo Paulo disse que foi ao terceiro céu? Ele disse que foi ao paraíso. Né? Muitos podem dizer isso. E também muitas pessoas usam essa passagem, principalmente os espíritas, para afirmar que a EQM ela é verdadeira. Porque o apóstolo Paulo teve uma EQM. Então, se o apóstolo Paulo teve uma EQM, então a EQM é verdadeira. É verdade isso? O apóstolo Paulo teve uma EQM? E ele foi até a Nova Jerusalém? Ou realmente ele visitou o terceiro céu? Ele viu coisas lá? Vamos ler a passagem agora e vamos descobrir o que realmente aconteceu com o apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus: embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor tem me dado. Conheço um homem cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Primeiro, vocês veem que Paulo está falando dele mesmo. Há 14 anos antes dele narrar isso, ele teve uma experiência. Só que ele afirma uma coisa aqui. Ele não sabe se isso de fato aconteceu, ele ter ido ao terceiro céu, ou se ele teve apenas uma visão. Ele repete isso 3 vezes, que ele não sabe se de fato aconteceu, ou se ele apenas teve uma visão. Então eu posso dizer que se ele não sabe se isso de fato aconteceu, ou se ele teve uma visão, Paulo experimentou a EQM, uma experiência quase morta? Não. Ele não sabe se ele experimentou. Ele diz apenas que ele não sabe se isso aconteceu, se foi apenas uma visão. Se Paulo narra isso, como que eu posso afirmar que ele teve uma EQM? Como que vocês podem dizer, batendo o martelo, que Paulo teve uma EQM, queridos? Paulo diz que nem ele sabe o que aconteceu. Ele pode ter sonhado, ele pode ter tido uma visão, ou ele pode ter tido uma EQM. Mas se ele tivesse tido uma EQM, será que ele não teria uma evidência maior de que realmente ele teve uma coisa sobrenatural? Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que não se pode dizer que Paulo experimentou uma EQM, porque nem ele sabe o que aconteceu com ele. Mas ele sugere que possa ter sido uma visão. Contudo, só Deus sabe o que de fato aconteceu. Segunda observação aqui nesse relato de Paulo. Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu. Nós aprendemos que o terceiro céu é onde fica a morada de Deus. É onde fica o trono de Deus.
Se Paulo diz que foi ao terceiro céu e homem nenhum viu a face de Deus, então eu posso dizer que Paulo está narrando que ele foi ao paraíso temporário? Não. Porque se Paulo tivesse ido ao paraíso temporário, ele não estaria dizendo que ele foi ao terceiro céu. Até porque o seio de Abraão, nós sabemos que Jesus o transportou para um lugar, mas ele não diz, infelizmente, como eu falei para vocês aqui, ele não narra detalhadamente o local temporário que nós vamos. Paulo, ele diz que ele viu a Nova Jerusalém? Não. Ele diz que ele viu a alma de alguém lá, de algum morto que está descansando? Não. Paulo não viu nada. É isso mesmo que você ouviu? Paulo não viu nada no terceiro céu. Porque ninguém pode ver a face de Deus. Ainda mais ele, que ainda estava corruptível aqui na terra. Nem Moisés ousou. Ninguém consegue ver a face de Deus. E como eu posso dizer que Paulo não viu nada lá no terceiro céu? Porque ele mesmo disse que ele ouviu. Olha o que ele diz. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão. Somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Então Paulo diz que ele foi ao terceiro céu e ele ouviu coisas que é incapaz de ser narrado para os seres humanos. Por quê? Porque primeiro que não existe nesse mundo. Segundo, que com certeza o que ele ouviu serviu para a edificação do próprio Paulo. Tanto é que ele diz que essa experiência que ele viveu foi dado-lhe um espinho na carne para que ele não se gloriasse da oportunidade que ele teve. Então dizer que Paulo teve uma experiência quase morte, que ele viu coisas é mentira, porque ele disse que ele ouviu, ele não disse que viu. E isso é tão verdade, porque no terceiro céu, o que Paulo ia ver? Ia estar vivo? Ele teria que ser consumido imediatamente. Por causa do poder e da glória de Deus, nem Moisés aguentou. Então, queridos, resumindo aqui, ele apenas afirma que alguma coisa ele ouviu de tão grandioso naquele local que ele julga ser sábio não falar com ninguém sobre tal acontecimento. Antes que alguém me pergunte assim, mas ele disse que possa ter sido uma visão, né? Essa experiência que ele passou. Eu digo para você que uma pessoa dizer que teve uma visão necessariamente não significa que ela viu algo. Até porque quando a gente diz assim, eu tive uma visão, está relacionada à vista, né? Mas eu te faço uma pergunta. Um cego, ele vê alguma coisa? Ele não vê, mas ele pode ter uma revelação de algo. Com o quê? No sonho? Ele pode sonhar com alguma coisa. Por isso que Paulo diz que não sabe o que de fato aconteceu com ele. Então, o fato de uma pessoa dizer que teve uma visão não significa que ela de fato viu alguma coisa. Ela pode ter sonhado, ela pode ter tido uma experiência. Paulo, ele não poderia jamais dizer que viu o terceiro céu, as coisas que estão totalmente desvendadas ali no terceiro céu. Por quê? Porque se ele o fizesse, ele estaria quebrando muitos outros preceitos narrados pelo próprio Jesus Cristo. E um outro ponto também, Paulo, ele com certeza não estaria vivo naquele momento para relatar essa experiência. Quando o apóstolo João estava tendo aquela revelação sobre o Apocalipse, ele estava tendo uma visão do que iria acontecer. Era uma visão apocalíptica. Mas ele estava naquele lugar, ele estava no céu, ele estava no terceiro céu, ele estava vivendo aquela situação? Não. Mas ele estava tendo uma revelação do futuro. Para o quê? Para narrar às pessoas que assim tivesse posse daquela revelação. Então a mesma coisa Paulo. Paulo necessariamente, ele adentrou o terceiro céu? Não. Quando ele diz assim,
ele foi levado de repente ao terceiro céu, não significa que ele foi levado carne e osso ao terceiro céu, ou que ele realmente adentrou ao terceiro céu a alma dele. Mas ele pode ter adentrado o terceiro céu através de visão, uma mesma visão, tipificando aquela que João teve. Entende o que eu estou falando? Então é muito perigoso as pessoas usarem essa passagem para dizer que Paulo teve uma experiência quase morte, uma EQM, então ele saiu do corpo dele e foi lá para o terceiro céu. Queridos, isso é muito grave, porque se Paulo realmente tivesse tido uma experiência quase morte e tivesse ido até o terceiro céu, ele não voltaria para narrar isso. E detalhe, ele disse que ele não viu nada, ele só ouviu o que estava acontecendo naquele local. E nem ele sabe ao certo o que aconteceu com ele. Se ele realmente teve uma visão ou se ele não sabe narrar o que aconteceu. Se o apóstolo Paulo, que teve essa experiência, não sabe narrar o que aconteceu com ele, porque eu e você vamos afirmar que ele teve uma EQM. Então, queridos, é o que eu falo, as pessoas, para afirmar as suas histórias, elas inventam coisas que não existem na palavra de Deus. Esse vídeo vai ficar por aqui, ficou muito longo, peço vocês mil perdões, eu estou cansada, já é tarde aqui, mas é o único horário que eu tenho para gravar esse vídeo. Então, o estudo de hoje, eu só quis narrar a vocês o que é o inferno, quem é que vai para o inferno, como é o céu, quais são os níveis do céu, o que é o paraíso, quais são os paraísos, qual é o paraíso que de fato nós vamos quando nós morrermos, né? Então, nós aprendemos aqui que imediatamente nós vamos para um paraíso temporário e a Bíblia não narra passo a passo detalhes desse paraíso temporário, porque, como o nome diz, é temporário, ele se acabará, mas ela narra o paraíso eterno, que é a Nova Jerusalém, que é o terceiro paraíso, que todos os servos de Deus devem ansiar para entrar, para ter seus nomes escritos no livro da vida. E nós narramos aqui também o paraíso terreno, que todos também estarão aqui na terra, gozando no novo céu da nova terra, das coisas maravilhosas que Deus irá construir, refazer e ainda colocar coisas novas nessa terra. Se essa terra já é linda, vai ficar mais ainda linda. E acabar com essa história de que nós morremos, acabou, nós não temos consciência, nós não temos entendimento, e que todos nós vamos como anjinhos de asinha para o céu onde Deus está. Isso é conversa, isso é heresia, é mentira. Deus nos deu a terra como presente e o céu pertence a Ele. Que Deus possa te dar sabedoria, que você possa entender um pouco mais, refletir, reproduza esse vídeo quantas vezes você puder, porque cada vez que a gente reproduz, a gente vai aprendendo coisas novas. Confira lá nas passagens, entendeu? Para que você possa absorver mais o conteúdo desse vídeo. Compartilhe também para as pessoas que ainda estão enganadas. Creia que quando você sai dessa terra, a sua consciência ela continua intacta. E nós vamos curtir tudo que Deus tem preparado para os que amam. Então hoje a gente aprendeu que essas experiências, essas EQMs que as pessoas narram, que tiveram com extraterrestres, pessoas de outro planeta, bota a barba de molho, quem tem barba, quem não tem bota a orelha de molho, que isso não é de Deus não. E quem disse que já entrou na Nova Jerusalém está redondamente enganado. E nós vamos descobrir no próximo vídeo, que nós vamos falar um pouco mais sobre essas experiências. E aí agora no próximo vídeo a gente vai começar a trazer então os detalhes das EQMs, e nós vamos falar também sobre um assunto que mexe muito com as pessoas e que está uma porção de crente querendo fazer, copiar, que é a projeção astral. E nós vamos falar porque ela também está ligada a muitas experiências que as pessoas narram quando provam as EQM. Infelizmente, as pessoas estão usando Bíblia para falar sobre isso e de um contexto totalmente errado e grotesco. Esse canal Falando de Deus é um canal
que para nós concluirmos, tá bom? Muitos de vocês pensam assim, a Rejane sabe muito, a Rejane fala coisas que é incrível, é o que eu ouço. Quando eu sento para fazer os vídeos, muitos, eu posso dizer que 90% deles eu não sabia, eu não sei nada. Como esse vídeo sobre EQM, eu tinha muita dúvida, muita dúvida. O que eu faço? Eu falo, Senhor, eu sou sua representante aqui na terra, assim como milhares de servos seus que se puseram na brecha para ser. Se eu não tiver resposta para essas pessoas, eu nunca vou conseguir ajudar o evangelho a chegar nelas e elas saírem do engano. Eu preciso que o Senhor me fale. Eu preciso que o Senhor me revele. Então, eu não estudei isso em outros vídeos ou com outras pessoas. Muitas vezes eu corro atrás de vídeos para aprender, mas como eu acabei de ver um vídeo de um pastor que eu admiro muito, ele pregando heresia. Gosto muito do pastor, mas ele falou uma coisa absurda. Então, eu fico com medo de ir até esses vídeos e aprender coisas erradas. Então, eu leio muita Bíblia, porque eu descobri que Daniel só era um rapaz sábio porque ele lia os livros, ele lia as histórias, ele lia as profecias, ele procurava jejuar e pedir a Deus revelação. Se Deus operou na vida de Daniel, por que Deus não pode operar na minha vida e na tua vida? Por que a gente não pode pegar os livros, comer esses livros, estudar esses livros e pedir a Deus revelação? É o que eu tenho feito. Então, muitas pessoas acham que é fácil estar aqui na frente da câmera para pregar essas coisas, mas não, queridos. Eu preciso primeiro, antes de trazer vocês, eu preciso me consagrar, eu preciso orar a Deus, eu preciso pedir a Deus discernimento para trazer essas coisas a vocês. Eu preciso conversar com pessoas para saber se elas entendem, se eu não estou pregando nenhuma heresia. E eu preciso provar, por mais A mais B na Bíblia, que o que eu estou pregando não é heresia, que eu não vou levar vocês ao engano. Então, o canal Falando de Deus, ele está aqui para muitas das vezes, te decepcionar. Como é o caso que muitos acreditavam que ia para o céu de Deus, ia morar com Deus eternamente. Se isso fosse verdade, se você morresse e já fosse direto morar com Deus, para que Jesus ia vir aqui te transformar o teu corpo para depois levar você de volta para Deus? Que paradoxo é esse, querido? Então, o que eu estou dizendo a vocês, ora pelo canal Falando de Deus, se renda pela palavra, venha com a gente sair dessa matriz de podridão, de ensinos falsos, de heresias, e a partir desse momento, se agarre para que quando você morrer, tenha o respaldo de Jesus Cristo na sua vida, para que a morte não te alcance, para que a segunda morte não te alcance, e você, junto com os outros santos, poderem curtir o paraíso temporário e no futuro curtir o paraíso eterno. Saiba que aqueles que forem fiéis até o fim, aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida, só eles poderão herdar os dois paraísos, que são os paraísos da região celeste, que é o paraíso da Nova Jerusalém, e o paraíso da Nova Terra. Por favor, se dê essa oportunidade de começar a conhecer a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Saiba de uma coisa, assim como existe o paraíso provisório para todos aqueles que amam a palavra de Deus, existe o inferno, que também é um local provisório para todos aqueles que pecam propositalmente e se rebelaram contra Deus. Que lado você vai querer escolher? Que eternidade você vai decidir escolher? Eu sugiro a você que escolha a vida que há em Cristo, porque Ele mesmo diz que um dia Ele virá como Rei. Mas assim como Ele disse para aquele ladrão,
te digo que tu estarás comigo no paraíso. Se você fechar os seus olhos hoje, que você possa também ter essa oportunidade de ver o seu Senhor e que você também tenha essa oportunidade de curtir o paraíso temporário e descansar sua alma até Jesus vir como Rei. Graça e paz da parte de Deus para a sua vida e toda a sua família. Amém.